Brasil! 19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem tá me ouvindo ao vivo aqui no www.webradioapp.com, para quem tá vendo ao vivo no TikTok, para quem tá vendo depois no YouTube, no Spotify, em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 14 de julho, é o 195º dia do ano e faltam só 170 dias para acabar. Hoje é dia da liberdade de pensamento, hoje é dia do propagandista de laboratório. Essa data me quebrou, cara. Eu realmente não sabia que existia esse profissional específico assim. Dia do propagandista de laboratório, né? Mas parabéns a todos os propagandistas de laboratório. E hoje também é dia do engenheiro de aquicultura. Esse eu sabia que existia. Parabéns a todos. Nesse 14 de julho nascia André Franco Montoro. Por que eu coloquei aqui, já que ele não é amazonense, não teve nada a ver? Porque é o nome do aeroporto de São Paulo, então achei legal colocar. Também nascia, ele que já morreu em 2024, o Silvio Luiz, locutor esportivo. Confira comigo no replay! Pois é, o próprio. E nascia também, esse tá vivo ainda, que é o Gil do Vigor, que é economista, empresário, influenciador digital brasileiro. Eu só sei que ele existe porque esse nome me é familiar, mas eu não faço ideia do que seja, do que faça. Paciência, vida que segue, né? Não sou obrigado a saber de tudo. Deixa eu mandar um abraço pra galera que já entrou aqui, que tá acompanhando a live. O Amadeus Prestes, a Luciene dos Santos, o Fernando Leite, Andy Bergamo, Alex Lino, Carlos Augusto e mais um monte de gente. Sejam todos muito bem-vindos. Eita, deu bug aqui, tá. E de fatos relevantes que aconteceram no dia 14 de julho, nós tivemos no dia 14 de julho de 1789 o início da Revolução Francesa, com a tomada da Bastilha, uma prisão que havia nos arredores de Paris, onde eram presos os opositores da monarquia. Então começou-se ali a Revolução, tomaram a Bastilha, libertaram e vida que seguiu. E tem duas datas aqui que eu queria colocar. Essa, 14 de julho de 1983. Foi lançado no Japão o Mario Bros. Cara, o encanadorzinho lá, com o irmãozinho dele, gente boa, nasceu no dia 14 de julho de 83. E alguns anos depois, em 95, lançou-se o formato de áudio MP3, que a gente usa até hoje. Eu lembro que antigamente tinha aqueles aparelhinhos de leitor de MP3, né, que a gente andava com ele. Era muito bacana. Eu tinha um daqueles, o meu era de 156 mega ainda, cabia acho que umas 15 músicas só, mas me fez muito feliz, né? Então, parabéns ao MP3. Brasil! E já vamos começando agora o nosso giro de notícias do Bloco Nacional, né? Saber o que os portais progressistas do Brasil estão falando, qual é a pauta, quais são as notícias. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do perfil politicoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Taxação é grande equívoco dos Estados Unidos contra o Brasil, diz Alckmin. Vice-presidente critica tarifas de 50% impostas por Trump, alegando superávit comercial dos Estados Unidos com o Brasil. Acusa a família Bolsonaro de desinformação e prejuízo econômico. Brasil recorrerá à OMC e criará comitê com exportadores. Cara, não havia outro caminho. Tem que se defender a nossa soberania, óbvio, e isso se está fazendo. Agora, óbvio, ninguém vai chamar e falar, dane-se, acabou-se. Criou-se esse comitê, achei extremamente acertado colocar o vice-presidente geral do Alckmin, Antônio Soares. Por quê? Porque ele é alguém
as pessoas dizem, porque o governo Lula é de esquerda. Não é um governo de esquerda, gente. Num governo de esquerda, nunca Geraldo Alckmin seria vice-presidente. É um governo de democratas, ponto. E, nesse momento, eu entendo que o vice-presidente Geraldo Alckmin é, sim, quem tem a grande possibilidade de cumprir essa tarefa, porque ele já dialoga com o empresariado paulista, que é a locomotiva do Brasil há muito tempo. Ele transita com a Fiesp, ele dialoga com o agro. Então, sim, acho que foi muito acertada essa decisão de colocar o Alckmin para participar desse comitê. Vamos lá, manchete da Carta Capital. Lula deseja priorizar a diplomacia, mas vê canais com os Estados Unidos fechados. O presidente busca diálogo com os Estados Unidos, mas considera canais bloqueados devido à tarifa de 50%. Planeja medidas recíprocas se não houver acordo até agosto, fortalecendo laços com o Sul Global e BRICS. Cara, eu tô dizendo, isso vai ser horrível para a família. Os Bolsonaro já se lascaram, Tarcísio se lascou também, mas pro próprio Estados Unidos também não tô prevendo que seja uma coisa muito boa, não. Porque, como eu já comentei, Luiz Medeiros, em outros programas, ok, inicialmente vai ser problemático para todo mundo. Já começaram os problemas. Tem a carga de mel, por exemplo, que estava embarcada já no Porto de Santos, que o comprador lá nos Estados Unidos quase não recebeu. Ele chegou a cancelar a encomenda, depois conversaram, ele decidiu receber. Só que é o seguinte, a economia vai se rearranjar. Não existe vácuo na política. Então vai ser ruim no começo? Com certeza, já está sendo. Mas as pessoas vão assimilar. Novos mercados, Arthur Santos, vão se abrir. Até um despejo desses produtos, Vera Lúcia, no mercado interno também vai acontecer. Isso vai até diminuir preço. Vai ficar ruim para o fornecedor, que vai diminuir preço. Ok, mas tenho certeza que ele prefere ganhar um pouco menos do que jogar a carga no lixo. Vai ter alguns maus caráteres, bandidos, que vão querer isso, mas eles não são a maioria, Eduardo Linhares. Então, eu acho que isso vai ser um grande tiro no pé, vai se abrir muitos outros mercados, e vai chegar um ponto, e não vai demorar muito, em que as pessoas vão estar acostumadas. Ok, beleza, não deu lá, a vida seguiu. E aí, vão fazer o quê? Não tem mais o que fazer. Então, eu acho que isso foi um grande tiro no pé. Manchete do Brasil de Fato aqui agora. Eduardo Bolsonaro afirma que pode abrir mão do mandato. PT protocola pedido de cassação. Deputado licenciado admite possível renúncia ao cargo. PT pede cassação por interferência na tarifação dos Estados Unidos contra o Brasil, acusando-o de agir contra interesses nacionais. E a bancada do PT está correta. O que o Eduardo fez tem nome, é traição à pátria. Coelhão, essa galera não é patriota coisa nenhuma. Severino, eles só pensam neles, depois neles, em último caso neles, e aí se não tiver mais nada para pensar, eles vão pensar neles de novo. Essa é a dinâmica deles. Então tá certo, hoje ele deu uma entrevista para a CNN falando que não sabe se volta. Ele vai fazer de tudo para se manter no mandato o máximo tempo possível. Essa conversinha de, porque eu posso abrir mão, posso desistir, mentira. É igual a Carla Zambelli dizendo que ia cumprir a pena. Não vai abrir mão do mandato, vai fazer tudo o que for possível para continuar com a boquinha lá. Manchete do Brasil 247. Lula orienta ministros a manter firmeza e sobriedade em negociação com os Estados Unidos. O presidente instrui a equipe a adotar postura firme nas tratativas com os Estados Unidos sobre tarifas, enfatizando soberania e reciprocidade. Busca soluções via OMC e Comitê de Exportadores. Gente, o que é OMC? É a Organização Mundial do Comércio. É um órgão, há um tratado mundial, onde vários países são signatários da OMC. É como se fosse o tribunal que arbitra questões entre nações. Não dá para resolver tudo na guerra, nem é recomendável, a guerra é sempre o último caminho e é o caminho que sempre deve ser evitado e deveria não existir. Então, para as nações não saírem se matando na porrada, para não haver guerra, eles criaram, os governos do mundo criaram a OMC, e o Brasil vai abrir processo contra os Estados Unidos lá, Heleno Luiz, para tentar reverter. Acho que vai ter solução, Cristino, que a OMC vai promover alguma resposta? Não vai.
infelizmente não vai, até porque os Estados Unidos não respeitam fórum internacional nenhum. Eles se acham os donos do mundo e ignoram qualquer tentativa de manutenção de fóruns civilizados na sociedade, mas o Brasil precisa fazer, como várias outras nações fizeram, como todas as nações civilizadas vão continuar fazendo. E, simultaneamente a isso, as negociações internas e, em último caso, tem que garantir soberania mesmo, tem que fazer retaliação na mesma moeda. Manchete do ICL Notícias aqui. Servidor diz que Bolsonaro queria vincular Lula à facção criminosa. Servidor revela detalhes de suposta trama golpista no governo Bolsonaro, com indícios de ações contra a democracia, incluindo tentativa de golpe em 2023, reforçando acusações contra o ex-presidente. Cara, tem um dos episódios mais covardes dessa turma fascistóide de Francisco de Assis. Foi quando eles inventaram que a polícia de São Paulo tinha uma gravação de um áudio de alguém do PCC dizendo que para eles era bom o PT ficar no poder porque eles tinham um diálogo cabuloso. Mentira descarada. Ficou comprovado que aquilo era uma fraude e não tinha nem... Era uma fraude burra ainda, porque não tinha nem como ter lógica nenhuma, porque não tinha motivo nenhum para qualquer pessoa que fosse de São Paulo ter interesse num diálogo com o PT, porque o PT nunca governou São Paulo. São Paulo, desde sempre, foi governado pela direita, chegou a ser chamado de Tucanistão uma época, porque saía um tucano, entrava outro, e eles tentaram de novo repetir essa mentira, requentar. Essa é a turma bolsonarista. Deixa eu mandar um oi de novo pra galera que já entrou aqui, que tá acompanhando. O Samuca Oliveira, Davi César Solano, Geraldo Francisco de Assis, Palácio, José Geraldo, Josmarino Oliveira Santos, Joso Oliveira, Raimundo Nonato, Edmilson Vasconcelos, Benjamin Martins Silva, Maria Fortunato, Ilan e mais uma galera que tá aqui. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Vamos entrar agora efetivamente na nossa pauta aqui. De Westfália aos Estados Unidos, soberanias em xeque. Mas, Marcelo, que diabos é Westfália? Gente, vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. Antes de chegar em Westfália, vamos falar de soberania primeiro. O que a gente tem lido muito em todos os portais de notícia, nos comentaristas de política, nos noticiários, em tudo que se discute nesse momento, as relações, principalmente depois que o Trump assumiu o poder nos Estados Unidos, tem se falado muito em soberania. O que é a soberania? Soberania é a capacidade legítima de um Estado, reconhecida por todos os outros Estados, de ele tomar suas decisões dentro do seu território conforme a sua deliberação. Ou seja, da fronteira do Brasil para dentro, mandamos nós. As leis de qualquer outro país não valem aqui. As leis internacionais, os acordos internacionais, para valerem aqui, eles têm que primeiro ser aprovados pelo Congresso Nacional e depois, se forem aprovados, aí eles são equiparados à lei brasileira para poder valer aqui dentro. Porque uma lei do Japão não vale aqui. Uma lei da Itália não vale aqui. Uma lei dos Estados Unidos não vale aqui. E as nossas leis também não valem no Japão, não valem na Itália, não valem nos Estados Unidos, não valem em nenhum outro lugar que não seja aqui. Ponto. No momento em que o bandido do Donald Trump publica uma carta, ele sequer mandou um comunicado formal ao governo brasileiro, que é um desrespeito total. Publicou uma carta dizendo que estava incomodado com um processo jurídico que estava acontecendo no Brasil, chamando de caça às bruxas, o que é uma mentira. Se tem uma pessoa neste país, desde os 500 anos, desde quando os portugueses invadiram o Brasil, se tem uma pessoa que teve resguardado o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, e que teve um processo totalmente pautado em não punitivismo, essa pessoa se chama Jair Bolsonaro. Pense numa paciência do Poder Judiciário com Bolsonaro. Eu queria muito que todos os processos no Brasil fossem tratados da mesma forma. Que só prende quando for impossível não prender mais, que se interprete sempre em favor do réu.
Infelizmente não é o que acontece. Mas então, não é, mesmo que não tivesse acontecendo, não é da conta do Trump. O que o Trump está fazendo nos Estados Unidos de impor censura a universidades, violando o princípio da autonomia universitária, que é um princípio que vale no mundo inteiro. As universidades no planeta inteiro são centros de conhecimento. E para produzir conhecimento, elas precisam de autonomia, de liberdade. O Trump está violando essa liberdade. E o Brasil, nem a China, nem a Rússia, nem ninguém foi lá dizer para ele, olha, isso está errado, tal, vamos invadir, vamos interferir. Paciência, o que está acontecendo lá é problema deles. O que acontece no Brasil é problema nosso. O que acontece na China é problema da China. O que acontece no Gabão é problema do Gabão. O que acontece em Botsuana é problema de Botsuana. E isso, esse conceito de soberania, ele é novo? Ele é recente, Ivanei de Souza? Não é. Esse conceito de soberania, ele surgiu em 1648. 1648, vamos lá, 748, 848, 948, há quase 400 anos, 370 e pouco, alguma coisa aí. Como que ele surgiu? Ou por que se chama de Westfália nos Estados Unidos? Por que se chama da Paz de Westfália? Em 1648, houve o fim de duas guerras que estavam acontecendo na Europa, a Guerra dos 30 Anos e a Guerra dos 80 Anos, que eram conflitos religiosos e políticos. Daí, as nações envolvidas, uma já estava há 80 anos em guerra, outras já estavam há 30 anos em guerra. Então eles resolveram, peraí, vamos acabar com essa porra, vamos resolver aqui. Sentaram, discutiram suas religiões, definiram parâmetros para que eles pudessem viver em paz dali para frente, porque a ninguém interessa viver em guerra, Hélio Zeniak. Então, os países, na época era o Sacro Império Romano Germânico, que ainda era uma potência, França, Suécia, Espanha, todos participaram. Fizeram um chamado, uma reunião que foi na região de Westfália, que é uma parte da Alemanha hoje em dia. Resolveram reunir. Ponto. O objetivo da reunião era estabelecer uma paz duradoura, equilibrar o poder das nações e reconhecer a soberania de todos os estados. A guerra era principalmente religiosa. Era gente que não compartilhava da religião do rei, era o rei querendo impor sua religião. Então, criou-se ali, inclusive, a título de curiosidade, o princípios cuius regius eius religio. Ou seja, a religião do governante determina a religião do Estado. Ponto. Historicamente, houve 4 fatos relevantíssimos, oriundos, que têm o seu marco inicial nas relações internacionais, com o Tratado de Westfália. Primeiro, o equilíbrio do poder. Estabeleceu-se ali um sistema para evitar hegemonias que influenciou a diplomacia da Europa por séculos. Não chegou a acabar, formalmente acabaram-se ali as guerras religiosas, mas na verdade foi uma redução substancial que houve ali. Criou-se um precedente diplomático que introduziu negociações multilaterais para resolver conflitos, tratados, o estímulo à conversa. E também o tema aqui hoje, soberania. Foi no Tratado de Westfália, em 1648, que se consagrou entre todas as nações o conceito de soberania. Ou seja, cada estado, cada país, cada nação resolve os seus assuntos internos, as nações vizinhas não têm que se meter, não é da conta de ninguém. E isso, em 1648, tornou-se um dos pilares da sociedade das relações internacionais como a gente conhece até hoje. E é isso que o Trump está atacando. A Paz de Westfália é considerado o marco inicial do sistema de Estados-nação. Ou seja, se a gente vive essa sociedade, esse modelo de organização de Estados e de relações internacionais que a gente tem hoje, ele teve origem lá no Acordo de Westfália. Com isso, eles conseguiram estabilizar a Europa, eles conseguiram resolver conflitos religiosos e eles conseguiram equilibrar poder. Ali surgiu, inclusive, um sistema inicial de freios e contrapesos, checks and balances. Depois isso foi teorizado mais ainda por... Oh, meu Deus, me fugiu o nome aqui. Por Montesquieu, e isso vigora até hoje, o sistema de freios e contrapesos. Talvez eu faça um programa depois para falar sobre isso. Então, é curioso, porque essa pauta de Westfália, esse tema,
já estava na minha lista de possíveis pautas aqui há cerca de umas 2 ou 3 semanas. Mas assim, tem um banco de pautas aqui. Quando não acontece nada de interessante durante o dia, eu escolho algum para poder falar. E a paz de Westfália já estava há alguns dias, mas muito anteriormente à agressão do Donald Trump. Então foi muito pertinente que acontecesse isso agora. Eu fiz outro programa, eu sempre falo, quem tá acompanhando agora, quem tá ouvindo pela Web Rádio App, quem tá vendo no Facebook, no TikTok, quem tiver Twitter, entra lá, procura lá, Marcelo Amil. O meu primeiro tweet fixado é um programa que eu fiz falando do que eu entendo que o Trump está pretendendo. O Trump quer mudar a ordem mundial para ser ditador vitalício dos Estados Unidos e nunca mais sair do poder. Assistam lá, deixem um comentário de vocês com a opinião de vocês. Mas uma das ferramentas para ele chegar a esse objetivo dele é justamente atacar os conceitos de soberania. Ele não está promovendo atos bélicos, por enquanto. Ele está atacando todo mundo financeiramente. Como diz o jargão popular, né? Ele faz doer na parte mais sensível do ser humano, que é o bolso. Ok. Mas vai chegar uma hora em que os bolsos vão se acomodar. Por exemplo, tu tá trabalhando, tu ganha 10 mil reais por mês. Porra, tu perdeu o emprego, tu foi trabalhar, tu começou a trabalhar agora, tu tá ganhando 5 mil reais por mês. No começo vai ser uma tragédia. Mas depois de alguns meses tu vai te adaptar. Eu preciso cortar daqui, eu preciso tirar daqui e tal, e tua vida vai continuar. É exatamente isso que eu aposto, Everaldo Ferreira, que vai acontecer nessa situação, Adael. O mundo, os mercados vão se reorganizar. E essa reorganização, ela vai ser um ponto fundamental para a defesa da soberania dos estados. Por que o grande empresariado brasileiro não pode simplesmente ignorar isso? Falar, não, beleza, deixa o Trump fazer o que ele quiser e ignora. Eles vão defender a soberania brasileira. É porque eles são patriotas de verdade? Não. É por causa do fator econômico. Se o grande empresariado brasileiro abrir mão da defesa de decisões soberanas dentro do país, ele fica sujeito ao bom humor e a volatilidade e as vontades do mercado de outro país. E o empresariado brasileiro não tem voz nenhuma com o mercado estadunidense. Então eles sabem a hora de uma encruzilhada agora. Eles precisam defender a soberania do Brasil para que eles estejam se defendendo, se protegendo, garantindo que eles continuem existindo a médio e longo prazo. E é um retrocesso gigantesco civilizatório, Valdemir Nunes, que a gente esteja hoje, no dia 14 de julho de 2025, discutindo um princípio que está consolidado na sociedade, que está consolidado em todas as nações do planeta, sem exceção, há mais de 400 anos. Há quase 400 anos, perdão. Que é o princípio da soberania. O presidente Lula está sendo firme e falando sempre nisso, soberania. Não vamos abrir mão. E está certo, não tem que abrir mão de soberania por absolutamente nada. Se a gente abrir mão de soberania, a gente vai virar cachorrinho vira-lata. E de cachorrinho nesse país, meu amigo, só serve o caramelo mesmo, que ele é muito top. Mas a gente ainda vai ter tempos nefastos. Até que a gente se acostume ao novo cenário econômico, até que a gente tome as medidas necessárias, até que elas se acomodem em defesa da nossa soberania, vão vir tempos difíceis. Mas nós já enfrentamos tempos difíceis outras vezes e sobrevivemos. Então, o Brasil vai sobreviver a isso também. É isso. Deixa eu mandar um oi pra galera que tá acompanhando a gente aqui ao vivo. Generva, Lina Araújo, JC, Tati, Everaldo Ferreira, Luan Soares, Moisés Santos, Carlos, Rosilane Ribeiro, João Lopes, Valéria, Mauri Fonseca, Dido Boécel. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos falar aqui, vamos para o nosso segundo giro de notícias agora aqui, saber o que os portais do mundo estão falando, qual é o tema, qual é o assunto mundo afora. Vamos lá, chama a vinheta.
Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio APT. E eu conto agora. Manchete do portal Xinhua.com, portal chinês que publica notícias para o mundo. Embaixador chinês faz apelo urgente por cessar fogo no Oriente Médio. Representante da China na ONU solicita fim imediato das hostilidades, destacando impacto humanitário e necessidade de diálogo para evitar escalada de conflitos na região. Manchete do portal La Nación. Inflação de junho foi de 1,6% e acumulou 15,1% em 6 meses. Isso é altíssimo, hein, galera? Isso é pesado. Índice de preços ao consumidor na Argentina caiu para 1,6% em junho, com um acumulado de 15,3% no semestre. O governo espera manter tendência de desaceleração. Acho difícil. Manchete do portal Diário de Notícias, portal português lá das Europa. A empresa de Musk pede desculpa por mensagens extremistas do assistente de IA. XAI, sei lá, emite nota lamentando declarações polêmicas de seu sistema de inteligência artificial, prometendo ajustes para evitar desinformação e conteúdo ofensivo. Ele viu a giripoca piando, né? Porque um assunto que é muito caro à Europa é o combate ao nazismo. E pelo que eu li aqui, o Grok, ele fez elogios à principal figura histórica do nazismo, né? Que eu não vou falar o nome aqui, que eu não sei se o YouTube derruba, mas foi isso. É curioso, eu tava lembrando um dia desses, quando eu tava na Europa, tava na Itália uma vez, e aí, porra, faltava um tempinho pro avião sair, peguei o tablet, coloquei um filme pra assistir e coloquei A Queda, As Últimas Horas de Hitler. Daí ficaram as imagens e ficam passando soldados nazistas, muita suástica. Quando eu olhei e volto assim, eu falei, não, cara, não vale a pena não. Aí eu tirei o filme, botei o Auto da Compadecida, que é muito legal também. Vamos finalizando o giro de notícias internacional aqui. Manchete do portal Grama, portal cubano. O que significa que Cuba coordene o G21 para o desarmamento? Cuba assume liderança do G21, grupo que promove não proliferação nuclear na ONU, reforçando seu compromisso com a paz e a eliminação de armas nucleares. Que bom, né? Espero que chegue o dia em que a gente não precise mais de armas nucleares, que a gente possa ter um mundo seguro de novo. Mas infelizmente cada dia parece que é um sonho mais distante, né? Só é arma. Enfim, paciência. Vamos lá então para o momento dedo na goela agora, falar de uma pessoa horrível, escrota, tenebrosa, de uma pessoa nefasta. Chama a vinheta! Cara, cuidado aí! Olha a frente aí! Por favor! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Pessoa nefasta! A pessoa nefasta de hoje é Eduardo Girão. Nascido em Fortaleza, é senador desde 2018 e é ex-presidente do Fortaleza Esporte Clube. Não sabia disso, hein? Que triste pro leão do PC. Girão foi criticado por protocolar pedido de impeachment contra Gilmar Mendes, alegando conduta incompatível, o que foi visto como uma tentativa de desestabilizar o STF. Ele também acusa diariamente o Supremo de perseguir parlamentares de direita, mentindo bastante, baseando-se num estudo que aponta que de 61 inquéritos contra deputados, 64% do PL, sendo 41% por discurso. Ou seja, o PL é uma bancada criminosa. Simples assim. Simples assim. Eduardo Girão se destaca por uma postura oportunista e divisiva, usando sua posição no Senado para atacar as instituições democráticas como o STF e o TSE principalmente, com acusações mentirosas que alimentam narrativas de desestabilização. Seu pedido de impeachment contra o Gilmar Mendes e a retórica de perseguição contra a direita, que são mentirosas, revela uma abordagem populista, ignora o papel do judiciário e busca tumultuar o processo político. Então, Eduardo Girão é uma pessoa nefasta. E depois de falar dessa turma, né, a gente tem que falar de alguma coisa interessante, de alguma coisa boa, senão a gente realmente vomita mesmo, né? Falar dessa galera já dá vontade de gorfar. Então, vamos lá, vamos de notícia boa. Chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga
Notícia boa de hoje: Embraer brilha em cenário global com vendas recordes e parcerias estratégicas. A Embraer segue superando desafios geopolíticos e consolidando sua liderança no mercado aeronáutico. A empresa fechou um acordo histórico com a Scandinavian Airlines para fornecer 45 jatos E195-E2 no maior pedido desde 1996, movimentando 21 bilhões e 800 milhões de reais. Além disso, negocia a venda do cargueiro KC-390 para 10 países, reforçando sua presença global. O ministro Geraldo Alckmin celebrou a geração de empregos e renda, destacando a resiliência da indústria brasileira. Com inovação e sustentabilidade, a Embraer avança também no Japão, vendendo 20 jatos e promovendo combustível sustentável, SAF. A empresa, terceira maior fabricante mundial, mantém operações em 4 continentes e emprega 18 mil pessoas. O CEO Arjan Meyer destacou o papel das aeronaves E2 na redução de emissões, alinhando o crescimento operacional à responsabilidade ambiental, um futuro promissor que se desenha para a aviação brasileira. Deixa eu mandar mais um oi pra galera que ainda tá acompanhando a gente aqui: Zelita Lopes, Kamikaze, Elvis, Joab, Lázaro Rodrigo, Novos Atletas, Pafágio, Celino Messias, Ricardo Rompato, sejam todos muito bem-vindos. Gente, 21 horas e 31 minutos em Manaus. Muito obrigado para quem me acompanhou ao vivo aqui no www.webradioapp.com, para quem acompanhou ao vivo no TikTok. Assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, 19 horas, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Amanhã, 19 horas, estamos de volta. Fui!